Olá, sejam todos bem-vindos ao webinar Cresça com Inteligência. Eu sou o Rafael, fundador da InovaMind AI, e hoje vamos falar um pouco sobre como a inteligência artificial está transformando os negócios já em 2025, né? O que veremos então neste webinar, tá? Falaremos um pouco sobre as estatísticas sobre o impacto da IA no mundo, as estatísticas sobre o impacto da IA no Brasil, e aí aqui a gente vai ver que tem uma diferença entre os dois mundos, né? Vamos então falar da estrela do nosso webinar, que são os agentes de IA, o que são e o que fazem. Vamos falar da integração dos agentes de IA a sistemas de gestão de clientes, né? Nesse caso, vamos integrar os agentes a um CRM. Vamos então fazer as demonstrações práticas, onde vocês vão ver 4 exemplos aqui da IA em ação, comentar sobre alguns setores para aplicação de IA e uma sessão aí de perguntas e respostas, tá? Então, vamos lá falar um pouco sobre o impacto da IA pelo mundo. Então, a gente tem que 65% das empresas globalmente já relatam uso regular da IA generativa, né? Em pelo menos uma função de negócio. Então, já é um número bem significativo. 92% dos primeiros adotantes de IA já relatam retorno sobre investimento com uma margem de 43%. Ou seja, a cada $1 que eles investem, eles estão recuperando 43 centavos, né? 43% é um valor expressivo, tá? De retorno. E 92% das empresas planejam aumentar seus investimentos em IA nos próximos 3 anos. Então, a visão que os empresários e as empresas pelo mundo têm é de que, obviamente, né, a IA transforma resultados, transforma os negócios, e é o que a gente vê aqui, né, 43% de retorno, que é um valor muito bom. Seguindo, então, nós vamos falar um pouco de como a IA está no Brasil, né? E como eu já adiantei, estamos vendo os números bem diferentes, né? Quando 65% das empresas estão usando IA no mundo, aqui no Brasil a gente vê um número bem inferior, né? 25%, né? Isso porque dobrou em relação ao ano passado, 2024, que eram 12%, mas ainda assim muito aquém do potencial e do que a IA pode entregar, né? Em contrapartida, 67% das organizações consideram IA uma das 5 principais prioridades estratégicas, né, e 17% é o foco principal, ou seja, os empresários observam esse movimento, sabem que a IA pode transformar os negócios, só que ainda não é uma realidade que a gente vê no dia a dia, né? Isso pode ser explicado por uma mão de obra, né? A gente não tem mão de obra qualificada suficiente, e também não tem empresas que ofertam soluções para as empresas fazerem, implantar sistemas em seus negócios, né? Agora, um número interessante, né? Então, as empresas brasileiras que já adotaram processos com IA obtiveram um crescimento de receita 2,5 vezes maior em comparação com seus concorrentes. Isso realmente é um número assustador, né? Você imaginar que você implantar uma IA no seu negócio, que você vai ter 2,5 vezes mais lucro em relação ao seu concorrente, realmente é um valor que chama muita atenção, né? Principalmente porque aqui no Brasil a gente tem uma baixa aderência de IA nas empresas. Então, aquelas que estão adotando estão notando um resultado muito significativo, tá? Então, 47% das empresas no Brasil planejam alocar mais de 40% do orçamento de TI para investimento em IA aí nos próximos 4 ou 5 anos, ou seja, o movimento está sendo percebido, está sendo observado, está um pouco mais lento, mas está acontecendo e está na cabeça, pelo menos, aí dos tomadores de decisão. Tá? Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos avançando, então vamos falar sobre os agentes de IA, né, o que são e o que fazem, mas antes de falar dos agentes de IA, eu vou abrir aqui um parênteses e falar um pouco da história da inteligência artificial, né? Não é de hoje que ela existe, ela não apareceu ah, aí há 3, 4 anos, como a maioria das pessoas imagina, é um movimento uma área de estudo que vem lá dos anos 40,
né? Mas devido a gente não ter muita tecnologia a parte de hardware, e a IA depende muito de hardware, não só de software, mas também de hardware, porque inteligência artificial nada mais é do que cálculos matemáticos executados em alta velocidade, né? O que demanda por hardwares eficientes, né? Então, devido na época não ter muita tecnologia, ficou um pouco ali no que a gente chama no inverno da IA, né? Que foi onde teve os estudos, as demandas retomadas lá no final dos anos 90 e já começando a explodir aí nos anos 2000, né, onde a tecnologia passou a evoluir a passos mais largos. A IA, inteligência artificial, então, ela não é um termo genérico, ela tem subdivisões de inteligência artificial. Eu vou listar pelo menos três aqui para vocês, tá? Os agentes é uma vertente aí da inteligência artificial, a gente também tem a visão computacional, e o que é a visão computacional? É o que a gente vê hoje nos veículos autônomos, né? Então, ele tem as câmeras e os algoritmos vão analisando todas as imagens, né? Vai analisando todo o redor, né? Ele interage ali, então identifica pessoas, objetos, demais veículos, e aí faz todo o processamento ali para manter o carro no trajeto, né, desviando dos obstáculos, protegendo as pessoas principalmente, né. Teve até um vídeo que ficou viral há um tempo atrás aí no Instagram, TikTok, de um veículo autônomo que tinha uma pessoa no meio-fio, o veículo autônomo estava passando, a pessoa se desequilibrou, caiu, e o veículo autônomo desviou dessa pessoa e bateu de frente com o carro que vinha na outra direção, né? Ou seja, o, a inteligência artificial ela reproduz muito do que é o ser humano, do instinto do ser humano, né? Até porque são seres humanos que programam. Então ela viu que ela protegeu um ser humano, ela calculou o risco de um atropelamento com uma colisão. E o risco da colisão, de protegendo o ser humano, é, foi a probabilidade, foi a ação que ela tomou para gerar menos impacto, né? O carro tem toda uma carcaça ali te protegendo, agora um atropelamento poderia ser fatal, né? Então, essa é a visão computacional. A gente tem também a parte de machine learning, que aí numa tradução literal é aprendizado de máquina, e a gente pode exemplificar isso como a Netflix, né? Então, toda vez que você assiste ali um filme, você interage, você dá um gostei, dá uma nota boa ali para aquele filme, o algoritmo ali está entendendo o que você está gostando, o que você está assistindo, e começa a te recomendar mais conteúdo parecido com aquele que você gosta, né? Como o próprio YouTube faz a mesma coisa. Então, sempre que você curte um vídeo, posta um comentário positivo no vídeo, o algoritmo está lá aprendendo e vai continuar recomendando vídeos de acordo com o que você está gostando, do que você está assistindo, né? Então, esse é o machine learning. E tem também a parte de LLMs, né, que são os modelos de linguagem que a gente conhece hoje mais comumente aí como o chat GPT, né, que é aquela interface que você interage com a inteligência artificial e ela te responde perguntas, tá? E, enfim, né, aí passando essa introdução, explicando um pouquinho o que é inteligência artificial, tem os agentes de IA. E os agentes de IA, o que são os agentes de IA? Né? São sistemas autônomos capazes de perceber o ambiente ao seu redor, tomar decisões com base em dados, executar ações para atingir objetivos específicos, tudo de forma contínua e adaptativa, né? O que isso quer dizer? Eles analisam as informações em tempo real, eles executam tarefas automaticamente, aprendem com a experiência e interagem com pessoas ou sistemas, né? E para exemplificar o que é um agente aí, que a gente pode falar, um robô aspirador, por exemplo, um bom exemplo, né? Então, ele é um agente de IA, ele tem uma tarefa específica, ele analisa a tarefa, então ele está interagindo ali com o meio ambiente em tempo real, ele está aprendendo com a experiência, porque aquela quina que ele topou, ele sabe que ele tem uma quina e não vai mais topar ali, ele vai procurar outros caminhos, né? E ele vai aprendendo com os caminhos que ele vai fazendo até limpar toda a sua casa. Né? Então, esse é um bom exemplo aí de um agente físico que a gente consegue, que é palpável, né? E, né, no nosso caso, os agentes de IA,
nada mais é que são agentes virtuais, são trabalhadores virtuais que a gente contrata, né, traduzindo aí para a linguagem de trabalho, né, mas na verdade a gente programa esses agentes para eles executarem as tarefas que a gente deseja que ele execute. Então são trabalhadores virtuais que a gente programa para executar as nossas atividades, certo? Então, que a gente vai fazer com esses agentes hoje? A gente vai integrar eles a sistemas de gestão. Nesse caso, a gente vai usar um CRM, tá? Para quem aí é da área comercial, já está acostumado com CRM, mas vamos falar um pouquinho do que é um CRM, né? É um sistema que ajuda empresas a gerenciar de forma organizada o relacionamento com clientes e potenciais clientes, né? Centralizando informações, usar de contatos, históricos, negociações, oportunidades de venda, né? Então, para que serve um CRM? Você vai ter todo o histórico de acompanhamento do teu cliente, desde o momento que você entra em contato com ele, ou ele entra em contato com você, até a sua conversão final, seja vendendo um produto, um serviço, ou qualquer outra atividade fim aí do seu objetivo, tá? Então, ele serve aí para acompanhar o funil, né, desde o início até o fim, registrar as interações, organizar as tarefas e os follow-ups, a gente vai ver bastante isso nos nossos exemplos. Ele melhora a experiência do cliente, porque você consegue atender ele de forma personalizada, além de gerar relatórios e análises, né? Nos exemplos também a gente vai ver insights que os agentes integrados a um CRM pode dar para uma organização, dar para um negócio. Seguindo, né, então vamos falar dos benefícios dessa integração dos agentes com o CRM, né? Então, o que a gente vai ganhar com isso? Com a qualificação automática dos leads, né? O agente interagindo com os leads, ele vai conseguir pegar informações importantes e preencher o CRM de forma automática, né? Que aí bate aqui, né? A atualização e enriquecimento de dados do cliente diretamente no CRM. Então, esse processo que hoje um time de vendas faz manualmente, né? Vai lá um SDR, né? Um vendedor SDR, vai um BDR, vai conversar lá com o cliente, ele acaba captando essas informações e preenche hoje o CRM manualmente, tá? Isso estou falando de empresas que usam CRM, porque muitas, e é incrível como muitas empresas ainda não têm um sistema para gerenciar é, 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 essa integração, essa interação com os clientes, tá? Acompanhamento automatizado de oportunidades, né, as gerais dos insights também que ele te geram, né, e atribuição e priorização de tarefas, né, então você consegue ditar todo um fluxo ali que você vai fazer com aquele lead. Eu vou falar aqui algumas curiosidades e aí durante a apresentação da IA vocês vão entender um pouquinho do porquê, mas 5 minutos, tá? 5 minutos é o tempo ideal para responder um novo lead, né? Após esse período, a probabilidade de conversão diminui significativamente. E quanto significativamente? 10 vezes. Tá? Então, se você não responde o teu lead ali num prazo de até 5 minutos, você tem 10 vezes menos chances de que esse lead se torne um cliente, de manter uma conversa com você. Tá? Um outro número, e até achei pouco conservador, né, que 35% dos leads não recebem resposta alguma das empresas, né, resultando em oportunidades perdidas. Claro, depende muito da empresa, né? Tem empresas que recebem 50, 100 contatos por dia, e aí, de fato, é um desafio conseguir dar atenção e responder todo mundo. Claro, tem que ter uma equipe muito bem dimensionada, né? E o que a gente vê hoje na realidade, aí que a gente está vendo no mercado, é que esse número é até um pouco, passei um pouquinho, é até um pouco maior do que os 35%, tá? E 80% dos leads, né, que não são atendidos, rapidamente acabam buscando soluções com concorrentes. Eu não me considero a pessoa mais ansiosa do mundo, mas sempre que eu mando uma mensagem, inicio um contato e demora em resposta, eu já fico incomodado. Eu já procuro outra empresa que pode me fornecer ali o produto que eu estou procurando ou o serviço. Então, eu inicio conversas com vários, até o primeiro ali que me responde consegue me dar atenção.
Então, de fato, isso aqui é um número, acredito, muito verdadeiro, tá? Vocês vão entender um pouquinho agora nos exemplos do porquê que eu comentei um pouco sobre a IADO, o que são os agentes, ou a integração com o CRM, principalmente essas curiosidades. Então, vamos lá para o que interessa. Eu modelei aqui um agente, uma automação para uma clínica de estética, tá? Mas não fica restrito isso a uma clínica de estética. Pode ser uma clínica médica, uma odontológica, uma clínica psiquiátrica, ou nem mesmo uma clínica. Né? O importante é a gente ver a dinâmica de como a gente faz a integração de um agente com um sistema de gestão de clientes, né? E como isso pode ser usado a favor dos negócios, ok? Então, o que esse agente vai fazer? Primeiro, ele vai conversar com o cliente via WhatsApp, né? Então, como é uma clínica estética, uh, geralmente, mais de 80% das vezes, é uma pesquisa ali na internet, é um anúncio no Instagram, o pessoal abre o contato, inicia contato via WhatsApp. Então, a gente vai fazer aí um atendimento personalizado instantâneo, né? Que cai justamente naqueles 5 minutos que a gente comentou anteriormente, tá? Ele vai também orientar e tirar dúvidas, né, esclarecendo aí os procedimentos com informações claras e confiáveis, né, além de agendar avaliações, né, organizando os horários de forma eficiente e prática, né, que qual é o objetivo de uma clínica de estética, geralmente no primeiro contato com um possível cliente, é agendar uma avaliação, né, nesse caso, uma avaliação gratuita, né, que o cliente vai entrar curioso, vai querer saber sobre os procedimentos, né, a ideia da clínica é trazer esse cliente para uma avaliação, né, onde ela vai ser avaliada, a pele, o procedimento, se o que realmente é o que ela procura é o ideal para ela, então vai ter uma avaliação médica e clínica ali para definir como seguir aí com o tratamento. O agente então vai realizar o follow-up, né, mantendo o cliente engajado. Então, assim, após essa visita, essa visita de avaliação, o agente vai engajar ali com o cliente, perguntando como é que foi, vamos fechar, né? Vamos seguir. Você tem alguma dúvida? Então, o agente vai fazer isso também. Vai orientar sobre pagamento, né, facilitando aí com o processo com instruções e, óbvio, né, gerenciando tudo no CRM, né, que é o coração aqui do nosso sistema, né, óbvio, tirando a estrela central que são os agentes, né, mas ele utiliza o CRM como base de dados para fazer as interações, ok? Bom, sem mais enrolação, vamos lá, vamos ver o agente funcionando. Então, nós temos aqui no canto esquerdo a conversa simulada e na direita a gente tem uma tela aqui do CRM, né, com o funil aqui de vendas, né, precisando de um novo contato, avaliação não agendada, avaliação agendada, proposta e enfim, né. Então, assim que o cliente manda um boa noite aqui no caso, o agente já coloca no CRM, já cadastra no CRM esse potencial cliente aí como novo contato e inicia a interação. Como vocês podem ver, né, eu iniciei essa interação à noite. Ou seja, em tese, 8h30 da noite, uma clínica de estética já não está mais funcionando, mas isso não é problema para os agentes. Eles trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive à noite, madrugada, feriado, domingo, porque a ideia do agente integrado é responder o cliente, é dar uma satisfação para o cliente, né? Seja qual for a atuação que você está dando para o seu agente, ok? Então, o agente aí vai interagindo com o cliente, a gente percebe que é uma conversa bem humanizada, né, como se fosse uma pessoa mesmo falando, ele vai investigando aí o que o cliente precisa, vai fazendo perguntas, vai conduzindo a conversa com o cliente, né. Isso é bem interessante, porque geralmente o que a gente vê em chatbots por aí é um atendimento engessado, onde ele te dá opções, né? Selecione um para isso, dois para aquilo, ou selecione na lista a seguir o item que você deseja. E você é obrigado a seguir aquele script, aquele fluxo, né? Então é engessado, você não consegue fazer interações de outras formas, né? Muito diferente do que a gente vê num agente de IA que usa inteligência artificial de fato, né? Como se fosse um humano conversando, né? Então a gente tem que
o agente interagiu com o cliente, entendeu o que o cliente precisa e ofereceu um serviço aqui, né? Então, ele faz toda a atualização aí no CRM, né? Tira dúvidas do cliente também, né? Para deixar o cliente mais confortável, mais seguro, sempre óbvio, né? Buscando agendar essa avaliação, que nesse caso é gratuita, mas aí é de acordo com o negócio, né? Olha que legal, né? O cliente pergunta se é dolorido, então a gente tem a resposta sobre se é dolorido ou não, tá? E detalhe, ele não está inventando informações. Tudo isso que ele está conversando, informando o cliente, é uma base de dados que o agente tem acesso. Então, essa clínica tem todas as informações sobre seus procedimentos, sobre seus tratamentos, horário de funcionamento, endereço, os profissionais que trabalham lá, inclusive essas questões, né, para poder responder dúvidas que os clientes possam ter. Então, é toda uma base de conhecimento que o agente é treinado e ele passa a interagir com esses dados, ok? Então, seguindo, né, o cliente então optou por agendar, então ele vai agora, ele pega o e-mail do cliente e o agente agora vai consultar o calendário, que ele também é integrado com o Google Calendário, Google Calendar, verifica os horários que tem disponível e oferece opções aí para o cliente, né? E isso é interessante porque o cliente também, né, se o cliente utiliza o Calendar, vai ser gerado no calendário do cliente lá um evento, né, onde vai ser gerado notificação e tudo mais. Então é bem interessante, né? O agente consultou, né, viu que tem a data disponível, o cliente escolheu, já fez o agendamento, tudo certinho, passou o endereço, no CRM ele já salvou aqui as dores do cliente, o que o cliente está procurando, marcou a data aqui do agendamento e moveu, né, aqui o card, moveu o card do novo contato para uma avaliação agendada. E o que acontece agora, né? Por enquanto, a IA não tem como saber se o cliente compareceu ou não para avaliação no horário, no dia agendado, né? Eu digo por enquanto porque a gente está vendo uma evolução muito rápida da IA. Então, são coisas que fazem hoje que 6 meses atrás a gente não imaginava que elas poderiam fazer. Mas, enfim, por enquanto ainda não é possível. Então, após a visita, né, um humano vai mover o card aqui da avaliação agendada para o envio da proposta, né, onde ele vai enviar aí para o cliente os valores, as condições de pagamento e qualquer outra informação necessária, né. O agente, então, vai pegar essas informações, vai enviar para o cliente e já vai mover o cliente aqui para o follow-up. Vocês vão ver acontecendo isso. Deixa eu... Perfeito, né? Vamos lá, né? O cliente, a secretária, uma consultora foi lá no CRM, movimentou e ela escreve aqui, não precisa abrir o WhatsApp, não precisa pegar o celular, faz tudo pelo CRM, manda as informações aqui diretamente para o cliente. Isso mostra um pouquinho do poder, né, da integração dos agentes com o CRM, porque você tem todo o histórico de interação desde o primeiro contato até as últimas etapas, né? Vamos lá, né? O valor aí de R$ 1.200 parcelado no cartão. Quando a consultora ou a recepcionista, a atendente enviar, o agente já vai pegar, já vai transmitir essa mensagem via WhatsApp e vai mover aqui para o follow-up da proposta, né? Onde o agente vai é, justamente fazer o follow-up para entender aí se o cliente quer fechar negócio ou não, né? Então, ali já iniciou o follow-up, né? Uma mensagem personalizada, né? O cliente vai interagindo, o agente é treinado também para ser persuasivo, né? Para combater aí as objeções, então ele oferece aí, né? Mensagens bem interessantes aí para quem é vendedor, quem é da área comercial, entende bem aí o que o agente está fazendo, certo?
e aí a gente vê o cliente, né, legal, vai fechar negócio. Então, o que que o agente vai fazer? Vai mover aqui do follow-up para o aguardando pagamento, né? Onde ele vai enviar aí informações pertinentes aí de como fazer o pagamento, né? Mas, antes disso, ele manda uma mensagem, né, calorosa aqui, inspiradora, né? Isso é bem legal também, isso é personalizado, é possível colocar, não colocar, e aí é de acordo com o cliente, tá? Então a gente vê aí no CRM, né? O interessante é que tem uma parte de anexos aqui também, então é possível pegar fotos do antes e depois do cliente, ou qualquer outro documento pertinente, você manter isso em histórico, né? E aí, né? As condições aí, né? O pagamento aí via cartão ou Pix. Legal, né? O cliente agora ele vai pedir um desconto aqui pagar por Pix, né? Então você consegue treinar o seu agente também para esse tipo de situação. Porque se você não treinar e o cliente pedir um desconto, seu agente pode dar um desconto. Isso pode ser um problema. Porque você não sabe quanto ele vai dar de desconto, 10, 20, 30, metade do preço, né? Então a gente treina os agentes para trabalhar, para lidar com essa situação também, né? Então, nesse caso, ele foi trabalhado para não dar desconto de jeito nenhum, né? E aí, né, quebra essa objeção, né? Fala bem aí do Pix, e aí o cliente então pede um Pix, ele vai mandar então a chave Pix e vai mover o card novamente aqui no CRM, né? Então, desculpa, ele não vai mover o card no CRM, tá? Até pausei aqui o vídeo, ele não vai mover, porque ele não sabe se o cliente pagou ou não. É possível fazer essa integração com gateways de pagamento. São alguns gateways, dá para usar Mercado Pago, Stripe, Asas, né? Claro, no caso desse cliente, optou por não fazer nenhuma integração, porque eles recebiam por outro meio de pagamento que não era possível fazer integração, tá? Mas, para quem deseja fazer integração financeira, o agente é capaz, inclusive, de emitir um boleto, emitir um Pix, e quando ele, uma fatura por cartão de crédito, por exemplo, ele é capaz de identificar se a pessoa pagou, se essa fatura, se esse boleto venceu, e aí tomar as medidas aqui movendo nos cards e acionando um humano, tá? Então, o que vai acontecer é que ele pede um comprovante, um humano, no caso, faz o pagamento, se pagar por Pix, recebe o comprovante, verifica na conta lá se caiu o mesmo dinheiro e manualmente move aqui para o cliente, para o novo cliente, né? Porque agora, de fato, é um novo cliente aí da clínica. E o que acontece? Para por aqui? Não, não para por aqui. É possível expandir essa automação, esse agente. Porque agora, como cliente, ela vai precisar agendar uma nova visita para executar esse procedimento que, de fato, ela contratou, né? E aí gera um outro fluxo. Vai agendar, depois vai fazer um follow-up pós-atendimento, né? Onde tem as instruções aí de pós-procedimento, comentando sobre possíveis efeitos colaterais e como agir, né? Então, assim, segue, né? A gente parou por aqui porque a ideia era fazer esse primeiro atendimento até fazer a conversão desse lead como cliente, né? E isso integrado tudo no CRM, que fica tudo registrado e traz informações interessantes, tá? Uma curiosidade, as clínicas que estão utilizando esse tipo de sistema, elas estão tendo um aumento de 60% na conversão aí de clientes para agendar visita, ou seja, aumentou em 60% o número de clientes que entram em contato e agendam a visita, né? E diminuiu em 40%, quase 45% os não comparecimentos, né? Que a gente chama de no-show. Porque eu não mostrei aqui para vocês, mas esse agente também manda lembrete da avaliação aqui no caso. Então, um dia antes, 2 horas antes, aí também é de acordo com cada negócio, a gente vai mandar um lembrete para essa pessoa não esquecer que ela tem uma avaliação agendada, né? E isso diminuiu aí quase 40% os no-shows, né? E aí é uma combinação. Se você consegue agendar 60% a mais de visitas e 40% dessas visitas que você agendou, elas de, vão, né? Elas vão de fato para a visita,
esse combo vai gerar retorno financeiro para a clínica, né? Porque aí, claro, né? Aí vai do trato ali da clínica, de como eles atendem lá pessoalmente a pessoa e conseguem converter essa pessoa, mas inevitavelmente, se você tem mais pessoas chegando, você consegue aumentar a sua receita, né? Bacana. Vamos então para a próxima IA. E essa tem uma dor que eu senti na pele, eu vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. Em dezembro de 2022 eu recebi uma promoção e em janeiro de 23 eu tinha que me mudar para uma cidade que ficava aproximadamente 300 quilômetros, né, da onde eu morava. Ou seja, não dava para fazer bate e volta, de fato eu tinha que me mudar. E como eu tinha pouco tempo aí, ainda com Natal e Ano Novo aí no meio, eu tinha 20 dias, se muito, para poder agilizar, encontrar um imóvel e agilizar a mudança, né? E foi uma tarefa muito difícil, porque eu agendei com diversas imobiliárias, fiz muito parte ali dos 35% que não recebem resposta, muito parte ali dos mais de 5 minutos para ser atendido. Eu tive muita complicação. Corretor que esqueceu que agendou a vistoria, a visita comigo, então eu viajei para a cidade para fazer as visitas e algumas visitas eu não consegui fazer porque o corretor esqueceu, então eu perdi. E no final das contas ainda deu bem tudo errado, porque não tinha o que eu precisava, aí me ofereciam outra coisa, e enfim, foi um caos, né? Resumo da história, eu ainda fiquei 3 dias em hotel, porque o apartamento que eu tinha fechado lá e não tinha ficado pronto a tempo, na data ainda que combinaram, e não tinha cama, a cama foi chegar 3 dias depois, né? Então, assim, foi difícil e isso me acendeu um alerta. Eu falei, poxa, trabalhando com as agentes, trabalhando com uma IA, a gente tem como contornar, a gente tem como melhorar isso, né? E foi o que eu acabei desenvolvendo e assim, resolve grande parte dessas dores, desses problemas, né? Então, história triste contada, vamos para o que interessa, né? Se a gente também vai conversar com o cliente via WhatsApp, vai ajudar aí na busca pelo imóvel, né? Ou seja, ele vai coletar aí as preferências, o que o cliente quer, né? Então, vai perguntar se casa, apartamento, faixa de preço, se ele quer 3 quartos, 10 quartos, vagas de garagem, enfim, ele vai coletar aí as informações para poder ofertar aí, né, apresentar os imóveis com os detalhes e que o cliente quer, o cliente precisa. Ele não vai ofertar o que o cliente não deseja, né? Além disso, ele compartilha fotos, né, o que é bem interessante, né? Ele vai tirar dúvidas do imóvel selecionado, respondendo as perguntas com precisão, vai agendar aí as visitas com o corretor, então ele também é integrado aí com o calendário do Google, faz o sincronismo, geralmente as imobiliárias, dependendo da quantidade de imóveis, são vários corretores e alguns são responsáveis por certos imóveis, então a IA consegue identificar o corretor e agendar para o corretor correto, além de avisar o corretor sobre uma nova visita, né? Faz o follow-up pós-visita, ou seja, né, vai mover lá o card manualmente, lá depois da visita agendada, até o follow-up, para o agente interagir com essa pessoa, e vai gerenciar tudo no CRM, né? De novo, o CRM é o coração dessa operação. Então, ele vai ter todo o histórico. Eu adianto para vocês que no final vai ter a cerejinha do bolo e vocês vão ver o poder, a importância de ter os dados no CRM. Vamos lá, novamente nossa telinha, IA agora em ação, à esquerda aqui nossa conversa, direita o CRM, né? Já teve aqui um boa tarde, o agente já criou aqui no CRM o cliente, e aí quando move agora para em atendimento, porque agora ela vai começar a conversar aí com o cliente e vai entender quais as necessidades, tá? Ah, legal, né? Quero comprar um imóvel, bacana. Agora ele vai perguntar que tipo de imóvel, né? Se é uma casa, um apartamento, um terreno, né? E claro, isso tudo é personalizado, né? Cada imobiliária
cada imobiliária tem um modo de conduzir. Isso tudo é personalizado. Lembre-se, né? Você dá identidade para o seu agente, você dá o contexto para o seu agente. Então, você modela a forma como ele interage, de como ele responde. Isso é o diferencial de um agente de IA, né? Ele vai procurando, então, pergunta a cidade. Eu tenho alguns imóveis aqui na base de dados. Então, vai conduzindo aí a conversa, né? Faixa de preço. E aí vocês podem ver, né? A gente fala aqui até 500, mas 500 o quê? O agente sabe que é 500 mil, porque ele entende o contexto da conversa. Ele é treinado para isso, ele tem inteligência para isso. Ele sabe que não são 500 reais, que são 500 mil reais, né? Então ele pede mais necessidades, né? O cliente aí fala, né? Tem que ter no mínimo 2 vagas e área de churrasco. Então ele coleta todas as informações, ele muda aqui de lead em atendimento para lead qualificado, porque ele pegou tudo o que queria e informa que vai apresentar os imóveis que o cliente procura. E está lá. Ele achou um imóvel no banco de dados, a gente vê que é muito rápido, ele apresenta os imóveis e tem todas as características que o cliente precisa. Até 500 mil, 2 vagas, área de churrasco, 2 quartos, né? 2 vagas de HL, o quarto não comentou. E atualiza tudo no CRM, ó. Foi interessado na compra, Sorocaba, com todas as características e preenche as informações aqui nos campos também. Além do resumo, né? Que é importante, vocês vão ver aí no final a cerejinha do bolo, né? Bacana, né? O cliente então pede fotos, né? Claro, são fotos, não são fotos reais, né? É um banco de dados genérico que eu criei, mas ele, obviamente, ele integra com as fotos reais, você consegue mandar as fotos do imóvel real, né? E já convida o cliente para agendar a visita, né? Detalhe, tá? Enquanto ele vai aí agendando a visita, eu vou falar para vocês um detalhe muito interessante. Esse agente, ele tem acesso à internet, né? Então, ele consegue responder perguntas inusitadas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Se você tem um cliente, chega um cliente que, por exemplo, fala, eu gostei desse imóvel tal, mas eu preciso que eu tenho 2 cachorros, eles estão meio doentinhos, eu preciso que tenha um pet shop perto. Para um corretor, um humano corretor, ele pode ir atrás dessa informação, ele, né? Claro, vai ter que pesquisar, vai ter que procurar, o agente não, o agente responde ali de imediato, porque ele tem acesso à internet, ele tem o endereço do imóvel, ele vai ali fazer uma pesquisa, vai achar os pet shops ali nas proximidades e vai informar o cliente que existem esses pet shops na proximidade, né? Então, assim, essa é uma pergunta. Você pode perguntar outras coisas. Tem escolas próximas? Tem mercados próximos? Ele consegue fazer essa pesquisa dinâmica e retornar para o cliente. Então, assim, o que um corretor geralmente demoraria talvez horas para fazer, ou a gente vai te responder ali de imediato, né? Bacana, ele fez o agendamento, né? Indicou aí o corretor, né? No caso aqui o João Francisco, né? O endereço do imóvel, eu estou usando aqui, óbvio, um endereço simulado, eu escolhi aqui o estádio do Pacaembu, em São Paulo, mas só para a gente, só para representar para vocês que ele manda um endereço, manda a rota aqui, se você clicar, dá a rota, né? E, novamente, né? O agente ainda não sabe se essa visita foi realizada. Então, o corretor, no caso, vai ter que acessar o RCRM e mover aqui o card da visita agendada para o follow-up. É isso que a gente vai ver aqui na sequência. Excelente. Movido, a gente agora vai entrar em contato com o cliente e vai fazer o follow-up de como foi a visita e convidar o cliente aos próximos passos, né? Claro, são mensagens personalizadas, novamente, é a personalidade que você decide dar para o agente, a forma como ele se comunica com o teu cliente. Isso é tudo definido por você. No caso, quem definiu aqui fui eu para exemplificar, né? Então, o cliente, né, tenta interagir, está pensando e o agente está treinado contra essas objeções. Então, novamente, né, quem é aí da área comercial, conhece aí
as técnicas de vendas, entende bem aqui o que o agente está fazendo agora, né? Então a gente simula aí que o cliente gostou, que quer enviar uma proposta, quer ficar aí com o apartamento. O agente então vai identificar e vai mover aqui o card do follow-up para cliente convertido, né? E novamente, legal, né? Manda uma mensagem também personalizada, né? Inspiradora, isso também é bem interessante, e moveu lá o card, né? E novamente, eu pausei aqui um pouquinho o vídeo, essa automação, esse agente, opa, pausei, não para por aqui também, continua, poderia continuar, né? Então, como a imobiliária tem toda a base de dados aí do proprietário do imóvel, tem o número de telefone, o agente poderia pegar essa proposta do cliente e negociar diretamente com o proprietário, né? Poderia ter mais essa atribuição, fazer mais essa tarefa, né? Ou seja, não seguimos aqui dessa forma, até porque senão o vídeo demoraria uma hora, só para a gente mostrar, né? Além do que tem depois, né? Toda a parte de documentação, que também é possível colocar um agente para trabalhar as documentações, e ele é bem efetivo, poupa bastante tempo, mas a gente parou até esse momento aí de conversão do cliente, tá? Bom, vou mostrar para vocês agora a cerejinha do bolo aí que eu prometi, tá? Eu iniciei uma nova interação, só que agora não vai ter o imóvel para o agente mostrar para o cliente. Eu excluí o imóvel da base de dados, é o mesmo imóvel, tá? Só que eu excluí ele da base de dados, então o agente não vai conseguir entregar um imóvel para esse cliente. Aí vocês vão ver o que vai acontecer, da importância de você saber o que o teu cliente procura. Eu fiz a interação aqui de forma um pouco mais rápida, então eu já passei mais dados aqui de uma vez, né? Até para a gente agilizar, porque a gente já sabe como a gente se comporta, né? O que vai acontecer? Ele vai qualificar, né? Só que não vai ter esse imóvel, então ele vai mover aqui para lead perdido. E lembrando, é lead perdido, não é esquecido. Porque o que acontece? Eu vou pausar aqui. O que acontece? Agora, as informações sobre essa pesquisa, né, dessa casa em Sorocaba até 500 mil, com 2 vagas e área de churrasco, está na base de dados. Ou seja, a partir do momento que um imóvel com essas características entra na base de dados da imobiliária, automaticamente esse agente interpreta que agora tem esse imóvel e vai oferecer para esse cliente. Então, isso é um diferencial incrível. O que era um cliente perdido, você pode recuperar esse cliente. Vocês vão ver aqui, eu cadastrei agora o imóvel na base de dados e olha lá a mensagem que ele retorna. Em contato, de forma que temos um imóvel que se encaixa perfeitamente, né, nas características de busca, né, que é uma casa completa para comprar em Sorocaba com 2 vagas de garagem até 500 mil que tenha área de churrasco, né? Então, assim, eu quis mostrar para vocês nesse exemplo a potência da. Voltou aqui, né? Vou pausar. A potência da integração de um CRM com os agentes de IA. Na verdade, dos agentes com o CRM, né? Os insights que geram. Né? No caso para a imobiliária, né, quanto mais clientes entrarem em contato, mais histórico vai ter sobre o que os clientes procuram. E nesses casos que não tem os imóveis que o cliente procura, o insight é que a imobiliária vai ter acesso a essa base de dados do que os clientes querem. Isso balizam decisões, né? As imobiliárias podem procurar, buscar imóveis com essas características, com essas demandas, para poder ofertar para os seus clientes, né? Então, não existe mais agora o cliente perdido, existe o cliente que não foi atendido, né? Ainda, né? Porque você pode balizar essas decisões. Então, eu nunca vi isso e achei muito interessante implementar que vai mudar a história de muita imobiliária. Bacana, seguindo então para o nosso terceiro exemplo, aqui é um pouquinho diferente.
para quem é da área comercial, né, esse agente vai fazer um enriquecimento de leads, tá? Então, ele vai fazer um trabalho de um SDR, de um BDR, aí no caso, tá? O que vai acontecer? É, você tem um anúncio na internet, em redes sociais, você tem formulários lá para captar clientes, seja qual for o teu produto ou o teu serviço, tá? Eu desenhei essa IA para mim, exemplificando para atender a Inova Mind AI, como se eu tivesse um anúncio lá para captar clientes que querem utilizar a inteligência artificial para expandir os seus negócios, tá? Então, o que essa IA vai fazer? Ela vai coletar os dados iniciais, né, que é o nome, e-mail, empresa, via formulário, né, ou o anúncio, no caso, ele vai enriquecer essas informações. Então, o que o agente vai fazer? Ele vai buscar na internet, óbvio, né, as informações têm que ser públicas, ele não consegue acessar informações que são restritas, somente informações públicas, então ele vai vasculhar, vai pegar essa pessoa que trabalha nessa empresa, vai pegar tudo dessa pessoa em relação a essa empresa. Cargo, se ela teve algum projeto relevante nessa empresa, qual que é o poder de decisão dessa empresa, então vai qualificar, fazer toda a qualificação da pessoa, esse um agente. Outro agente, isso é um conceito de multi-agentes, né? São vários agentes trabalhando por um propósito. Um segundo agente vai fazer a qualificação da empresa, então ele vai na internet, novamente na web, buscar tudo dessa empresa, setor, porte, quantos funcionários, qual a expansão, qual que é a perspectiva futura, como eu estou fazendo um agente para captação da nova Mind AI, então esse agente ele vai se especificar, por exemplo, é, vocês vão ver que é uma área jurídica, então esse agente vai se especializar automaticamente na área jurídica e vai entender as dores desse setor e vai relacionar essas dores com as soluções que a Inova Mind AI tem para solucionar essas dores. Então, é um trabalho incrível, vocês vão ficar impressionados com a qualidade e a quantidade de informações que o agente consegue pegar, tá? Isso tudo, né, como se fosse um agente já, que a gente fala é um SDR, é um BDR, né, vai enriquecer. E então, com essa informação, todas essas informações, todo esse contexto, ele vai abordar o lead no WhatsApp, né, e aí já fazendo o trabalho de um closer, né, que vai usar todo esse contexto enriquecido para iniciar as conversas como um agente comercial, né, no caso um closer, né. Qual que é o objetivo desse agente? É agendar uma consultoria, é eu trazer ali para uma conversa online para a gente alinhar as últimas dúvidas, tirar os últimos detalhes para que a Nova Mind AI possa ofertar uma solução personalizada para as dores do cliente, tá? E claro, de novo, tudo no CRM. Vamos lá, vamos ver funcionando. Então, aqui à esquerda a gente tem um formulário genérico da web para captação de cliente e à direita o CRM, né? O funil aqui é um pouco diferente, vocês podem ver, tá? Eu escolhi uma pessoa aleatória do LinkedIn. Vocês vão ver que quando ela qualificar, eu vou passar até um pouco mais rápido a parte da qualificação da pessoa, porque tem dados pessoais sensíveis, né? Então é meio complicado. Você vê que o agente já pegou ali o cargo, já pegou o LinkedIn, já sabe quem é essa pessoa, então agora ele vai qualificar essa pessoa, vai pegar informações aí na internet para fazer um resumo e trazer informações aí completas. Esse processo é rápido, ele dura menos de 2 minutos, tá? Legal, ele já fez aí a qualificação, a gente vê que ele moveu de novo lead para lead qualificado, e o agente vai começar a interagir agora com a pessoa com o contexto, né? Então, ele move o card também para IA em atendimento e já conversa com o contexto com essa pessoa, né? Abrindo aqui então, eu passei um pouco mais rápido, né, a qualificação ali da pessoa, porque obviamente tinha alguns dados sensíveis e eu não vou expor os dados dela. Mas aqui a gente
da empresa não tem problema. Então, a gente pode ver que ele qualifica a empresa, né? Segmento, serviço jurídico, porte, localização, os produtos ou serviços que ela oferece, e aí lista todos os detalhes da empresa. Faz a análise do ramo, né? Que é bem interessante, né? Ó, alta complexidade, esse setor tem alta complexidade regulatória e legal, tem a necessidade de compliance muito forte, né? A importância estratégica da tecnologia, né? Fala das tendências atuais, fala dos desafios comuns e dores específicas, né, que é a gestão de grande volume documental, principalmente aí na, nas, na área jurídica, né, e aí ele mapeia todos os problemas e oportunidades, e aí já trazendo para o contexto dos serviços que a Inova Mind AI pode ofertar, no caso, para essa instituição jurídica, né. Então, dá lá, quais que são os problemas, né? A complexidade, a necessidade de inovação, gestionar os indicadores, a dependência de recursos humanos para processos administrativos, né? Então, quais são as oportunidades para a InnovaMind? Uma automação avançada de fluxos jurídicos, modelos preditivos de resultados judiciais, são chatbots aí, assistentes virtuais jurídicos, né? A integração inteligente com sistemas próprios, na verdade, que essa advocacia usa um sistema próprio, no caso, que ele identificou, então é possível, né, claro, aí tem que analisar se esse sistema citado é passível de integração, se for, é possível fazer, né, então os agentes trabalham com isso também, com a integração de sistemas, e a otimização da gestão de dados e compliance, né, que são as ferramentas para monitoramento automatizado de prazos, conformidades e indicadores, né. Cita os benefícios que são esperados e, enfim, aí no final ele vai dar uh, uma última recomendação que eu vou mostrar aí para vocês, tá? Então, tá aí falando dos benefícios. E aí, aqui ele dá uma última recomendação, que é prospectar o contato para apresentar soluções e automatização, enfatizando os processos jurídicos complexos e gestão inteligente de dados que potencializam o seu negócio, agregando valor à excelência já consolidada. Muito bom, né? Olha a profundidade, o nível de detalhes que ele consegue, tá? E, de novo, ele se especializou na área jurídica porque essa empresa é da área jurídica. Agora, se vier, por exemplo, é uma imobiliária que está entrando em contato, ele vai se especializar no ramo imobiliário, ele vai trazer as dores e soluções para o ramo imobiliário, vai listar e classificar de acordo com os serviços da InnovaMind AI. Então, ele é um agente camaleão, tá? É possível programar um agente camaleão, ele se adapta ao que ele recebe e ele se torna especialista naquilo que ele recebe, ok? Vamos seguir, então, que o agente agora está com todo esse contexto que a gente viu, com todo esse poder, ele vai se comunicando com o cliente. Lembrando que o objetivo é agendar a consultoria, né? Tirar aqui algumas dúvidas, óbvio, e agendar uma consultoria para no 1 a 1 a gente tirar os últimos detalhes ali para ofertar uma solução prática aí para o cliente, né? Olha que legal, olha que mensagem personalizada, né? Com, com todo o conhecimento, todo o contexto da área e da cliente aqui, do lead no caso, né? Porque ele sabe que esse cliente é uma tomadora de decisão. Legal, mais uma mensagem matadora, né? Mais uma mensagem matadora. E aí agora o cliente opta, né, por agendar aí a consultoria e aí segue o mesmo procedimento, né? Vai consultar lá o calendário, no caso do calendário, vai ver datas e horários disponíveis, vai oferecer as opções, agendando. Ele vai alterar aqui o card da IA em atendimento para consultoria agendada. E nesse caso, ele, como é uma consultoria online, ele manda o link aqui do Google Meet, que é só o cliente clicar aqui, já vai abrir a videoconferência, né? E, né, nesse caso tem um plus, né? Até o envio de um e-book, né, é um merchanzinho, né? Para o cliente conhecer um pouco mais da InnovaMind, das soluções. Então ele recebe aí um e-book, né? Aí então
com o e-book está feito, né? Muito legal, né? Então, o que acontece? Agora, esse cliente vai para uma consultoria comigo e eu, com todo esse contexto, com todas essas informações sobre o cliente. Então, é muito mais fácil essa conversa e a probabilidade de eu fechar negócio com esse cliente aumenta significativamente por todo esse contexto, né? Quem é aí da área comercial sabe bem o poder disso aqui e o quanto pode mudar o rumo aí da prosa, né? Então, é isso. Então, a gente fechou esse exemplo e vamos para o último exemplo prático, então, tá? Que a ideia foi modelar um sistema para contabilidades, tá? Eu até conto no final uma historinha interessante, porque claro, todas as soluções anteriores geram retorno, geram lucro, geram demanda, mas a gente não consegue quantificar tão claramente, né? Essa da contabilidade a gente vai conseguir quantificar aí que é surreal o poder como uma ferramenta pode mudar o rumo de uma empresa, tá? Então, o que essa IA vai fazer? Ela vai receber notas fiscais por e-mail. Nesse exemplo eu optei por e-mail, mas também pode receber por WhatsApp, pode receber direto no Drive, Telegram, qualquer ferramenta de comunicação. Ele vai baixar os anexos das NFs, extrair os arquivos automaticamente, salvando no Google Drive, né, da contabilidade no caso, né, para armazenar de forma segura e organizada. Vai atualizar uma planilha automaticamente, registrando as informações. E o que isso significa? Simplicidade de processo, né, eliminando o trabalho manual e agilizando a gestão contábil. Então, vamos lá, eu iniciei aqui então. Agora a gente tem uma tela um pouquinho diferente, né? Aqui a gente tem o meu e-mail, onde a gente vai receber aqui o e-mail com as notas fiscais, um drive, onde ele vai salvar os arquivos, e aqui embaixo a planilha, onde ele vai extrair todos os dados, todas as informações das notas fiscais e vai preencher essa planilha, tá? Essa planilha, no final, ela pode ser exportada para um arquivo, geralmente as contabilidades usam um arquivo CSV, né, para fazer um input em outro sistema. Ele extrai essa planilha, envia por e-mail também, salva no Drive, então ele já agiliza todo o processo aí de uma contabilidade, tá? A gente viu aqui que recebeu o e-mail, eu mandei um e-mail aqui com 15 notas fiscais, então a gente agora está fazendo o download, está analisando as notas, e então ele vai começar a salvar no Drive e preencher a planilha, né, extraindo aí todos os dados e valores. É isso aí, então ele já começou, salvou no Drive e já começou a preencher a planilha. Tá? São 15 notas, então que ele vai até a linha 17. Tá? Então, o que a gente pode ver aqui? Em menos de 3 minutos, ele fez um processo que um humano demoraria. A gente fez um estudo, tá aproximadamente de 1 para 5, ou seja, o que um humano faz em 10 minutos, a IA vai fazer em 2, que é um resultado significativo, tá? Porque imagina, esse trabalho é feito manualmente hoje nas contabilidades. Então, eles recebem as notas, tem que acessar o e-mail, o WhatsApp, ou seja, por onde chegou, tem que manualmente pegar uma por uma, salvar no seu diretório interno, e nota por nota, abrir nota por nota e imputar os valores numa planilha. Então, imagina o tempo que é perdido só fazendo esse processo, tá? Então tá aí, né? Ele falta uma, né? Ele fez agora a última e finalizou. Em menos de 3 minutos, ele fez todo o processo para 15 notas. Tá? E, né, falando agora a historinha legal, é que numa consultoria, a gente apresentou esse sistema, né, a gente foi procurado, que o cliente estava
um gargalo, não conseguia mais expandir a sua carteira, porque justamente esse processo estava demandando muito tempo e tinham 10 pessoas para fazer esse trabalho de pegar as notas e fazer todos os lançamentos, né? E a gente apresentou esse sistema e chegamos aí num estudo de 1 para 5. Na verdade, é até um pouco mais, tá? Mas a gente foi bem conservador, de 1 para 5, de 10 minutos que o humano faz e a faz em 2. E a gente foi evoluindo e chegou num número que das 10 pessoas que ela tinha, ela poderia seguir com 4, né? Então, ia ser dispensado a 6 pessoas, né? Então, a cliente ali colocou, anualizou esse ganho aí, esse corte de custo aí anualizou e chegava num número X ali no final do ano de lucro, né? De redução que viraria lucro. Só que ela não estava vendo o real poder, o real ganho dessa solução, que não é, na verdade, na redução de custo, é no tempo. O tempo tinha maior valor. Porque agora ela podia expandir, né? Falando pela otimização da IA, ela podia expandir a sua base de clientes por 5. Claro, a gente trabalhou de forma é, conservadora e a gente colocou, ó, você pode dobrar a sua base de clientes. Faz os cálculos, vamos fazer os cálculos, dobra a sua base de cliente. E o que aconteceu? O retorno financeiro era muito maior do que simplesmente tirar 6 funcionários e manter ali a base de clientes que ela tinha, né? Ou seja, o real poder dessa automação, desses agentes, não está na redução de custo lá para poder tirar pessoas da empresa, mas sim expandir o seu negócio, mantendo as mesmas pessoas, porque dobrando, triplicando os seus clientes, ela ia transferir carga de trabalho para outros setores, né? Porque, óbvio, né? A contabilidade não é só aí o tratamento de notas, tem as interações que faz com a prefeitura, os órgãos estaduais, federais, né? Ou seja, dobrando ou triplicando a sua base de clientes, ela vai precisar até de mais de 6 pessoas para essas outras atividades, o que, né, trouxe um outro problema para ela, porque ela não tinha mais espaço físico. Então, veja como transforma, né? Então, o que eu tenho para dizer é isso. O valor, às vezes, de um sistema, de um agente, de uma automação, não está no custo que ele reduz ali a curto prazo, tá? Num ganho que você pode ter vendendo mais, por exemplo, tá? Boa, bacana, pessoal. Então a gente finaliza aí a parte de demonstração da IA. A gente vai falar um pouco, então, de onde pode se aplicar a IA, tá? Indústria, obviamente, né? Então, faz aí automação de processos, né? Então, um agente pode pegar informações de um sistema e integrar ele com outros sistemas, fazer toda essa parte de documentação também. A gente consegue fazer um agente para automatizar esses processos, tá? Parte de recursos humanos, né? E triagem de currículos, entrevistas e onboard, engajamento interno. E recursos humanos é até algo interessante, principalmente assim, quem tem LinkedIn aí e perde um tempinho ali no LinkedIn, a gente vê que tem muita briga ali, muita discussão de candidatos com o sistema, com uma empresa ali de triagem de currículo que usa ali o LinkedIn, né? Que é um algoritmo que roda, na verdade, e é engessado. Então, você tem que usar as palavras-chave corretas ali, de acordo de como está o anúncio da vaga, porque senão você vai ficar no fim da fila e, por melhor que seja o seu currículo, você está fora, né? E é diferente de um agente de IA, que vê o contexto, ele vê todo as informações, ele interage com todas as informações e tira o contexto ali do currículo. Ele não está buscando ali palavra-chave, ele está buscando o contexto. Então ele consegue fazer uma triagem eficiente e poupar muito trabalho aí de recrutadores, tá? A gente pode até fazer um protótipo de um sistema para um RH e apresentar no próximo webinar que é bem interessante, tá? Setor jurídico, então, que a gente acabou de ver, né? E-commerce e lojas virtuais, eu acho isso bem interessante, porque até eu tenho um exemplo bom aqui para dar, que é algo que eu vivo no dia a dia, né?
acho que todo mundo já comprou alguma coisa no e-commerce, se não comprou ainda vai comprar, né? Mas enfim, eu utilizo multivitamínico, aqueles potinhos que tem 60, 90 cápsulas, tá? E sempre quando está acabando, eu quero comprar de novo. E às vezes eu mudo de loja, mudo de fornecedor, até para experimentar outras vitaminas, no caso, né? Mas o que acontece? Eu nunca recebi uma mensagem, um e-mail, um SMS sendo informado que, olha, eu vi, eu sei que está acabando o seu suplemento, que tal comprar novamente aqui? A gente te oferece um cupom de 10%. Não acontece, né? E as empresas têm esse controle, porque elas têm as informações, elas sabem o que você comprou, elas sabem a quantidade de cápsulas, de gramas que tem o teu produto, então elas conseguem estimar a vida útil daquele produto. Então elas conseguiriam fazer campanhas para vender novamente para você, né? Em vez de deixar você ir atrás, porque você pode acabar procurando outra loja, outro produto, outro fornecedor, enfim. Né? Então, eu acho que as empresas, principalmente de e-commerce, deixam muito dinheiro na mesa, porque tem uma máxima que eu digo, né? O que é melhor que um cliente novo? É um cliente recorrente, né? Porque um cliente recorrente está feliz. E se um cliente está feliz, ele te recomenda, ele te indica para outras pessoas, né? Então, eu acho que é um gap aí que os e-commerces estão deixando dinheiro na mesa e podem tirar muito proveito de um agente de IA para fazer esse tipo de trabalho, tá? Hotelaria e pousadas, né? Então a gente consegue fazer atendimento automático aí, parte de reservas, check-in, check-out, envio de informações úteis, né? Então, é possível melhorar essa experiência do cliente, né? E melhorar, óbvio, né? A reputação do teu negócio, porque isso aqui não pode não gerar um lucro imediato, mas aumenta a tua nota, aumenta de novo um cliente contente, um cliente feliz, o cliente feliz te recomenda, né? Restaurantes e deliveries, né, os atendimentos via chat, o cardápio interativo, os pedidos automatizados, resposta de dúvidas, coleta de feedbacks legal, reserva de mesa. Né? Nessa área a gente até já vê uma, a, a tecnologia, né, invadindo mais, né, hoje muitos restaurantes já nem usam mais um cardápio físico, né, você tem que ter ali um QR Code para poder fazer o seu pedido, né, tudo via sistema, mas não é com a gente, né? Não é um sistema fixo. Com a gente também ficaria bem legal. E, por último, não menos importante, o suporte técnico helpdesk, né? Fazendo aí a abertura de chamado, triagem de problema, resposta automática, encaminhamento para a equipe humana. Essa é uma área também bem legal, porque é muito mais do que a gente imagina. A maior parte de chamados é por coisas simples, né? Um exemplo, você pega a tua operadora de internet lá, parou. Então, primeira coisa que você entra em contato, que o atendente fala? Tira lá da tomada, espera 5 minutos e liga de novo. Isso pode parecer bobo, mas não é, tá? Isso é mais de 40% das chamadas de um helpdesk. Então, são problemas simples que a resposta a um agente poderia dar muito mais rápido, muito mais simples, tá? E outro detalhe, né? Dependendo das integrações que o teu produto, o teu serviço que você tem um suporte técnico, dependendo dos sistemas que você consegue integrar, você obviamente oferece esse suporte de nível N1, N2 e até mesmo N3, né? Onde já seria aí um N3, onde já teria que ter necessariamente um humano para resolver um tipo de problema. Né? Então, já é possível ter agentes atendendo nesse nível. Tá? Claro, desde que você tenha todo o script do teu produto, né, de todo o teu atendimento, a gente vai usar essa base de dados, essa base de conhecimento para poder atuar. Legal? Bom, então, pessoal, é isso. A gente encerra então o nosso webinar. Eu convido vocês aí para ler o nosso QR Code e acessar aí as nossas redes sociais, na verdade o LinkedIn, né? A gente posta bastante conteúdo lá, bastante tendência, e a ideia é continuar levando o nome da IA, dos agentes da IA, para cada vez mais empresas conseguirem ter acesso a essa tecnologia, a essa informação, para continuar otimizando os seus negócios. Ok? Tem e-mail aqui também, e se você se interessou, você tem um negócio e você quer entender como você pode colocar IA no seu negócio, chama no WhatsApp, tá?
Você vai conversar lá com a Lia, que é a minha consultora virtual, então ela vai fazer algumas perguntinhas para vocês, onde vai agendar lá uma consultoria para a gente conversar e entender quais são as necessidades e onde é possível integrar IA no teu negócio para otimizar teus resultados, ok? Então, pessoal, é isso. Eu agradeço enormemente a atenção de vocês. Tenha um ótimo dia. Muito obrigado.